Está? Sim. Muito bem. Eu gostaria, então, de tecer novamente a Deus os nossos agradecimentos, porque o nosso Deus, como diz o próprio Salmo, Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, para a nossa alegria, para o nosso conforto e também para a nossa segurança. Gostaríamos de cumprimentar a cada um daqueles que acordaram bem cedinho, até para nós estarmos todos juntos para partilharmos das nossas necessidades, das nossas orações e também das nossas considerações a respeito da palavra de Deus. E nós também estamos contentes porque, pela graça de Deus, estamos quase chegando nos temas finais desta realidade que nós temos de apresentar, os temas que são, a nosso entender, extremamente importantes a respeito da justificação pela fé, a respeito deste assunto que vai fazer com que a porta que vai trazer Jesus Cristo a toda a humanidade seja aberta a partir do instante em que Deus, nosso Pai, vai ser julgado, e Ele está por ser julgado muito rapidamente, e nós estamos contentes, então, de saber que, dia a dia, estamos nos aproximando mais da volta do Senhor Jesus Cristo, e os acontecimentos que estão sendo observados, não somente por nós, mas por todos aqueles que estão atentos, todos os acontecimentos que estão acontecendo dentro na esfera da humanidade, estão nos dando a indicação que, de fato, nós somos aquela geração que vai ter a bênção de ver Jesus Cristo voltando. E isto nos enche sempre de muita alegria. Então, gostaria de cumprimentar a todos vocês e também agradecer principalmente ao nosso Deus que está possibilitando que nós tenhamos estas sessões através da internet, e também gostaríamos de agradecer ao convite da irmã Nayara, bem como a presença de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Nós ontem tivemos a bênção de ouvir a irmã Carla Vanassi nos orientando e dando uma porção de dicas, uma porção de instruções com relação a nós crescermos em intimidade com o nosso Deus. De fato, nós temos muita necessidade de aprofundarmos cada vez mais a nossa intimidade com o nosso Deus. E ela também frisou bem claro de que o fruto desta intimidade com Cristo Jesus é exatamente a justiça de Deus. Ele possibilitando revelar-se através de nós sendo os instrumentos dele, através dos quais ele então se revela. E este privilégio, de todos os privilégios, eu creio que não há um que possa superar o fato de nós sermos enjesuizados, o fato de que o Gálatas 2:20 se cumpra em nós, em nossa vida. Agora, ainda a respeito da intimidade, e a respeito das nossas orações com o nosso querido Deus e Pai, eu creio que quando Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso, ele esteve mais se referindo a fatos. Você pode pegar a oração do Senhor e nós vamos entender que ele mais se atém a fatos. Porque quando nós, então, estamos fazendo uma oração pública, normalmente não se entra dentro dos demais, vamos dizer, de maior intimidade com o nosso Deus, e eu tenho visto que as orações que são feitas, normalmente se atêm a fatos. Porém, quando nós vamos em nossa preces, em nossas orações, falar com o nosso Deus, além dos fatos, nós podemos acrescentar aos juízos o que nós julgamos, o que nós entendemos a respeito daquilo que agora está acontecendo. E se nós, então, para aprofundarmos mais ainda este colóquio com o nosso Deus,
esta comunhão com o nosso Deus, nós também vamos relatar a Ele aquilo que nós sentimos com relação àquilo entende, que está se passando. E se nós aprofundarmos ainda mais, então nós vamos poder ouvir ou poder sentir dentro da nossa mente o Espírito Santo nos informando quais são os sentimentos do nosso Deus. E quando nós chegarmos, então, àquele ponto que seria o ponto ideal, onde os sentimentos nossos se casam com os sentimentos do nosso Deus, então nós poderíamos dizer que estamos diante de uma intimidade extremamente profunda. E este é o objetivo que cada um de nós deve ter na sua vivência com o nosso Deus. Hoje, nós temos esse assunto a respeito do memorial do seu poder. Eu creio entender que é praticamente impossível que alguém leia a palavra de Deus, que logo nas primeiras páginas nós vemos já a descrição. A Bíblia inicia todo o seu relato, todos os seus livros, ela inicia informando que o nosso Deus tem poder e que esse poder se manifesta através da sua palavra. Então, que alguém entenda que vai ler a Bíblia, é impossível que ele seja assim tão distraído que não consiga compreender que a palavra de Deus tem poder de criar. Porém, que a palavra... Então, isso é extremamente assim, reconhecido por todas as pessoas, que Deus falou e tudo aconteceu. Porém, que a palavra de Deus tem poder de criar dentro de nossa mente a citação que nós, pelo Espírito Santo, estamos fazendo ao nosso querido Deus e também ao inimigo de Deus, quando nós enfrentamos a tentação citando a palavra de Deus, que agora, nesse mesmo instante, ela automaticamente cria dentro de nós ela cria dentro de nós o conteúdo, ou seja, aquilo que a palavra citada está, então, nos dizendo. Isto dali é precisamente o núcleo da mensagem de 1888, e nós gostaríamos muito que todos aqueles que estão empenhados em ser vitoriosos compreendessem bem e se treinassem e verificassem que, de fato, esta é a maneira de nós termos Jesus Cristo vindo viver a sua vida em nós. Então, que esta realidade se cumpra em nossa vida e que esteja se cumprindo em nossa vida é a nossa oração a nosso Deus, e esta é a maneira da videira verdadeira produzir muitos cachos de uva, e esses cachos de uva nós sabemos que é a justiça de Cristo comunicada, ou seja, é Ele vindo viver a sua vida em nós. E nós sabemos que isso também tem a ver com a santificação. E gostamos muito de termos a informação que também procede do Espírito de Profecia, de que a santificação, ou seja, a obediência de Cristo, Ele se revelando em nós, ela não é exclusivamente um feito que não requeira a nossa própria decisão e o nosso próprio esforço. Tudo aquilo que nós entendemos que é a justiça de Cristo, quando se refere ao ponto de que ela é aquela justiça que é imputada, ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez, a vida dele toda, e também aquilo que hoje ele está fazendo lá no santuário celestial, isto é exclusivamente pela fé. Porém, a justiça comunicada, a obediência pela fé, ela requer, além do poder da palavra de Deus, também o nosso esforço máximo, porque Jesus Cristo, quando estava falando a respeito da justiça, ele nos disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles estão se esforçando o máximo possível para atender às próprias orações, às próprias citações que eles estão fazendo, para que
a vitória se cumpra dentro de nós para que Jesus Cristo venha se revelar através de nós. E é um extremo privilégio para cada um de nós sermos um instrumento, ou sermos aquela parede onde o arco-íris do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, possa ser visto em nós. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, que estamos agora às vésperas da volta de Jesus, estamos muito contentes com esta realidade. Muito bem. Isto, então, também nos leva ao início deste capítulo, aonde nós nos lembramos de que Jesus Cristo, ele disse, entende, que ele era a videira, Deus Pai era o agricultor. Nós fizemos uma certa vez uma imitação desta parábola de Jesus Cristo, quando ele fala da videira verdadeira, e nós estamos falando a respeito do trator verdadeiro, e onde nós dizemos assim, como se Jesus Cristo estivesse aplicando a realidade dos nossos dias, daqueles que hoje estão produzindo os alimentos aqui na nossa terra. Então, Jesus Cristo poderia dizer assim, eu sou o trator verdadeiro, meu Pai é o tratorista, e todo aquele implemento, entende, que está acoplado em mim, que já está funcionando bem, ele regula para que ele funcione melhor ainda. Porém, aquele implemento que está acoplado, mas ele não funciona de acordo, ele desacopla. Eu creio que, de fato, poderia ser uma imitação de João 15, quando Jesus Cristo, então, nos fala a respeito da videira verdadeira. E nós sabemos que esta videira verdadeira, através dessa seiva, através do poder da sua palavra, ele é capaz de produzir para a honra e glória do nosso querido Deus e Pai. Então, com relação a este ponto do nosso Deus, de toda a divindade, estar interessado e estar agindo no ser humano para que haja a revelação de Cristo Jesus, para que haja, então, muita obediência pela fé, nós sabemos que ele também nos deu um memorial deste ponto, o memorial daquilo que nós lemos também no livro de Filipenses 4:13, aonde o apóstolo Paulo, ele nos dá esta bendita informação: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, todas as vitórias sobre o ego são possíveis a cada um de nós a partir da hora que nós temos uma vida devocional adequada, a partir da hora que nós estamos cumprindo aquilo que o nosso Deus deseja que nós cumpramos, e nós sabemos que para nós cumprir tudo aquilo que Ele deseja, Ele é o nosso amparo, e Ele também é a fonte do poder que isso faz acontecer. Se nós estamos, então, com uma vida devocional adequada e diante de cada tentação, nós citarmos a palavra de Deus com fé, é tiro e queda. Nós podemos esperar todas as vitórias, porque o próprio apóstolo Paulo, que viveu esta realidade, nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós queremos frisar que o nosso Deus nos deu um memorial para que nós viéssemos a compreender claramente e termos sempre diante da nossa compreensão de que Ele nos deu uma memorial do poder seu, do poder que Ele tem, não somente de criar todo o grande universo, entende? O infinito universo, porém, que Ele também tem o poder e que Ele quer nos lembrar de que Ele deseja nos tornar vitoriosos sobre o maligno, sobre as nossas tendências ao mal, e que nós não devemos estar cabisbaixo, entende? E lamentando, entende? Que nós não somos capazes, apesar da nossa tendência ao mal hereditária e cultivada, nós temos a firmeza de termos esta esperança de que em Cristo Jesus nós podemos fazer todas as coisas, tudo aquilo que o próprio Deus está exigindo de nós, Ele também tem o desejo de criar dentro de nós. Nós sabemos, então, que quando Deus
iniciou o processo dele de organizar o planeta Terra, ele falou, entender, aquelas palavras que nós lemos no livro de Gênesis, e nós sabemos que aquelas palavras, todas foram pronunciadas por Jesus Cristo. E por isso que depois Jesus Cristo diz assim, que ele era o Senhor do sábado, porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, há também a instituição do Santo Sábado. E nós apenas fazemos uma ressalva que Ellen White nos diz, que a quem dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem pronunciou aquelas palavras a respeito da criação do homem, foi exatamente Deus Pai. E nós estamos, então, muito agradecidos com aquilo que nós estamos compreendendo a respeito desta bendita mensagem de 1888. E nós lemos no livro de Salmo, no Salmo 148, no versículo 5, nós lemos assim, ele falou e existiram, ele ordenou e foram criadas. Existem, entende, algumas outras traduções, essa aqui é a tradução da da Bíblia na tradução Peshitta, porém, nós temos outras traduções que também expressam essa mesma realidade com outras palavras e que alguém também pode entender que se expressa de uma forma mais clara. O estabelecimento do único monumento comemorativo da criação. Nós sabemos que quando Deus, então, criou o Santo Sábado, ele o criou para que nós viéssemos a nos lembrar do seu poder criador, porque o sábado é um memorial, um marco comemorativo, e nós sabemos que ele é como se fosse um templo dentro do próprio templo, para que nós, então, venhamos a ter certeza, para que nós tenhamos sempre a lembrança, para que isso fique gravado constantemente em todos os dias da semana, de que o sábado, ele é o memorial de que Deus criou todas as coisas. E ele, nesse dia, ele abençoou, santificou e descansou. Eu também fiquei, assim, bastante entusiasmado e muito alegre ao ouvir a explicação daquele médico que eu creio entender que ele é um dos que mais se aprofundou no assunto de saúde, o Dr. Simar Cristo, quando ele, então, nos trouxe a informação que no sábado o nosso físico funciona de uma forma diferente. O sábado, a própria natureza funciona de forma diferente. Esse descanso que Deus deu, esta bênção, essa santificação que Deus, então, dá ao Santo Sábado, ela é possível de ser cientificamente observada. Então, ele também nos fala que nós temos o descanso de todos os dias, mas a cada 7 dias, no 7º dia, nós temos um descanso, nós temos, entendeu, o nosso corpo funcionando de uma forma diferente de que quando nós estamos nos demais dias da semana, nos dias de trabalho. Nós sabemos que o 4º mandamento, ele não é só o mandamento do descanso, ele também é o mandamento do trabalho. Eu me lembro que tinha uns países, não fazem muitos anos atrás, creio que era na Suíça, em que eles consideravam como um crime alguém que não trabalhava, porque alguém que não trabalhava está, fazendo peso na sociedade. Ele está tendo aquilo, que significa aquela dependência egoísta, entendeu? Ele está dependendo dos outros sem que ele produza nada, sem que ele sirva, sem que ele esteja beneficiando alguém com aquilo que são as capacidades que Deus lhe deu. Então, na Suíça, eles prendiam alguém, entende, que não tinha, que fosse, entender, alguém, entende, que não tinha trabalho, logicamente, dentro daquilo que são as possibilidades de cada um. Então, quando Deus Pai, ele santificou o dia de sábado, ele também estabeleceu o trabalho. Por que nós necessitamos do trabalho? Porque nós aqui estamos para servir. E o trabalho é exatamente nós prestarmos um serviço àqueles que estão ao nosso redor. Muito bem. Então, a divindade
que criou o Santo Sábado, ela também nos dá a bênção. Nós temos instrumentos na mão dele para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E nós sabemos que Jesus Cristo falou assim, de que ele era o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado, nós escrevemos bem, não o Senhor do domingo, porque aquele Senhor do domingo é alguém, entende, que é um intruso dentro daquilo que significa a espiritualidade. Nós temos também uma parte a notar que quando Deus Pai, quando a Bíblia nos apresenta no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, quando ele nos apresenta os 10 mandamentos, e ele vai falar a respeito do sábado, ele não se refere à criação, ele se refere a que ele libertou o povo da escravidão do Egito, porque ele diz assim, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, e por isso o Senhor Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então aqui nós nos lembramos do quê? Nós aqui nos lembramos de que nós também fomos servos de Satanás. Nós também fomos escravos dele, enquanto ainda nós não tínhamos recebido a bênção da conversão. Enquanto nós ainda não havíamos aceito Jesus Cristo como o nosso Salvador, fomos servos daquele que é o que guarda o domingo. Porém, aquele que é o Senhor do domingo. Então, nós, de fato, fomos servos. No entanto, essa escravidão, esse jugo que o inimigo veio a ter sobre nós, ele tem a sua finalização a partir da hora que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, a partir da hora entre que nós compreendemos a justificação pela fé, a mensagem de 1888, então nós estamos dando passos rápidos naquilo que a Bíblia fala de santificação. E nós lembramos que a Bíblia nos diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também nós lembramos que a santificação e a obediência pela fé e o fato de nós enfrentarmos todas as tentações com um assim diz o Senhor, são todos temas, são todas outras formas de nós falarmos de que Jesus Cristo está vivendo a sua vida em nós. E para que isto aconteça, não é apenas necessário a fé no poder da palavra de Deus, também há necessidade de que nós nos empenhemos com unhas e dentes para que esta realidade aconteça e ela permaneça acontecendo em todos os momentos da nossa vida, especialmente no dia de hoje. Então, Jesus Cristo também nos disse o seguinte, e também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, quando Jesus Cristo vem nos santificar, entende? Num sentido, significa também de que ele está habitando dentro de nós, dentro da nossa mente. Porque em todos os lugares onde está o nosso Deus, é um lugar santo. A presença de Deus é que torna alguém santo. E por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas àqueles que ele endereçou, ele se dirigia aos santos que estão aqui, aos santos que estão lá. Eles não eram santos mortos, eles eram santos que iriam ler aquilo que o apóstolo Paulo estava escrevendo a eles. Então, se alguém nos diz o seguinte, o que é o selo de Deus? O que é o sinal de Deus? Nós sabemos que o sábado, de fato, é o sinal da presença de Deus em nossa mente. Então, quando nós vemos que existem alguém entende, que guarda o sábado, que tudo entende, está fazendo de acordo com aquilo que a Bíblia recomenda, não trabalha, não faz isso, não faz aquilo. Porém, se não tem esta ligação com Deus, se não tem esta ligação com o Senhor do sábado, com o Senhor Jesus Cristo, ele, na verdade, não está ainda guardando o sábado. Então, o selo de Deus, o sinal de Deus,
é aquele entende, que vai aparecer daqui a uns dias, descrito lá nos céus, nós sabemos que tem a ver com o quarto mandamento, quando ele é assim entendido e quando ele é praticado e quando ele é cumprido por amor ao nosso querido Deus e Pai. Então, nós sabemos que pela redenção, nós passamos a ser novas criaturas. Mas novas criaturas não significa, entende, que nós passamos eventualmente a ter a nossa natureza humana mudada. A nossa natureza humana, ela é uma má árvore, o meu ego é uma má árvore, e ele nunca vai se converter. A única chance que nós temos de sucesso nesse campo é que Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, no poder da sua palavra, ele venha viver em nós e subjugue o nosso ego. E agora, quando isso então acontece, nós estamos no caminho da santificação. Nós estamos no caminho da justiça de Cristo pela fé, tanto a comunicar, tanto a imputada, como também a comunicada, e nós lembramos que Ellen White nos diz que nós não devemos fazer tanta distinção uma e outra, até porque elas são, vamos dizer, concomitantes, elas acontecem as duas ao mesmo tempo. Muito bem. Então, se nós temos clara compreensão de que nós temos, que nós dispomos daquela arma que é infalível, no sentido de nós combatermos o inimigo de Deus, o poder da palavra de Deus citada no momento de cada tentação, e que esta é exatamente a maneira de nós entregarmos a nossa vontade a Deus, porque quando nós estamos sendo tentados, nós estamos diante de duas opções. De um lado, nós temos o Espírito Santo nos lembrando um versículo da Bíblia, que nós então podemos citá-lo, e do outro lado nós temos o inimigo de Deus, ele querendo que a gente ceda a nossa vontade a ele, o nosso poder de escolha, para que a gente escolha o partido dele. Neste momento nós estamos então diante daquela grande bênção de nós podermos dar grande alegria ao nosso Deus e Pai, escolher o partido dele. E isto daí então nós sabemos que o memorial da santificação é também o Santo Sábado. Então, nós temos estas alegrias até agora. Nós temos, então, uma tríplice alegria por enquanto. Então, o sábado nós o temos como o memorial da criação. Nós temos o memorial da redenção, da justificação pela fé. E também o memorial da santificação de Jesus Cristo vir viver a sua vida em nós. Então, o Santo Sábado tem essas características, ele é esta lembrança, e nós que somos adventistas, temos então no Santo Sábado uma fonte tríplice de grande alegria. Porém, nós estivemos então assim considerando, e temos então que fazer uma lembrança ainda a respeito do Santo Sábado, porque nós acreditamos que esses três pontos, que são a criação, a redenção e também a santificação, são três pontos extremamente importantes para todos aqueles que são os cristãos. Porém, nós temos assim a expectativa de que o Santo Sábado ele não vai ser apenas, ele vai nos dar apenas uma alegria tríplice. Nós estamos tendo a consideração, e nós vamos logo em seguida expor, de que nós temos a bênção de esperar que o sábado seja uma lembrança, um memorial de mais bênçãos do que a criação, de mais bênção do que a redenção, de mais bênção do que a santificação. E o raciocínio que a gente, então, conduz para que nós venhamos, então, a considerar esses pontos, ele é exatamente o seguinte. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele vai voltar. Nós não sabemos o dia que Jesus Cristo vai voltar. E nós não sabemos em qual dia é que, de fato, esta bênção vai acontecer. Nós só sabemos que ele vai voltar. Agora, nós vamos, então, ter de fazer uma suposição a princípio.
Se Jesus Cristo, digamos, ele voltasse numa sexta-feira, e obviamente a gente não tem, informação nem qual sexta-feira, entende, é que ele, entende, poderia então voltar, nós teríamos então que o Santo Sábado passaria a ser também o dia da glorificação, ou seja, o dia em que aquilo que nós temos no livro de Coríntios, no capítulo 15, este corpo mortal seria revestido de um corpo imortal. Esta carne, entende, que hoje é corruptível, ela seria, que nem Ellen White fala, entende, que o corpo daqueles que vão ser, os que vão participar da vida eterna, ela vai ser formada de um outro tipo de matéria que ela é incorruptível. Ou seja, se hoje, entende, eu vou, entender, decepa, entende, a minha mão, e eu não fizer, entende, nada, entende, com ela e deixar ela, entende, em meio ambiente, logo em seguida ela vai estar putrefacendo-se. Porém, se por uma aventura nós temos a informação correta, então nós sabemos que o corpo incorruptível não tem a mesma matéria do que ela é formado hoje. Porém, então, se Jesus Cristo, então, viesse numa sexta-feira, nós sempre temos que nos lembrar de uma realidade. Quando Jesus Cristo criou o ser humano, foi numa sexta-feira. E o dia seguinte foi o dia da festa, o dia onde ele, então, pronunciou aquelas palavras do livro de Gênesis, que ele santificou também o dia de sábado. Então, o primeiro ponto mais importante que aconteceu, que foi a criação do ser humano, ele aconteceu numa sexta-feira, e o sábado foi o dia seguinte, que foi o dia da grande festa. E quando Jesus Cristo foi dar a sua vida na raça humana, o dia inteiro, que foi aquele entre que Jesus Cristo concretizou a redenção, o dia inteiro que ele se deu por nós na cruz do Calvário, também foi numa sexta-feira, e depois então veio o sábado, entende, que foi o dia do descanso. Então, os dois pontos principais que nós temos dentro da história da humanidade, seja a criação, ou seja, a redenção, eles aconteceram numa sexta-feira, e o dia seguinte foi o dia da celebração. Muito bem. Então, se Jesus Cristo, no caso, ele viesse numa sexta-feira, então o sábado poderia ser também, então, considerado como um memorial da glorificação. E nós, apenas entendo, para nós abreviarmos mais um pouco, o Santo Sábado, se ele viesse ser também o dia da glorificação, então nós teríamos que o sábado seria já o motivo de 4 grandes alegrias para a raça humana. Porém, nós temos também uma informação no livro de Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 1, onde nós lemos assim, que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu não vou entender fazer todos os cálculos aqui, porque eu sei que os nossos irmãos têm facilidade em compreender o que significa o tempo em profecia, quando um dia ele equivale a um ano, e nós sabemos que no livro de Números, no livro de Ezequiel, no livro de Levítico, nós temos esta informação de que um dia profético significa um ano. Então, quando nós vamos fazer as continhas, e nós tomamos, então, os 360 dias, dividimos por 24 horas, nós temos aquilo que dá 15 dias. Então, 1 hora profética significa, em profecia, 15 dias. E meia hora profética, então, significaria 7 dias e meio. Porém, como o texto diz, entende, que é algo, entende, cerca de meia hora, o que nós podemos, então, concluir? Nós podemos concluir de que, a partir do instante em que a comitiva celestial, todos os anjos juntos com Jesus Cristo, vêm aqui para que Jesus Cristo venha recolher os seus filhos, os remidos, isto aconteceu num tempo de meia hora profética. Então, por cerca de meia hora, houve silêncio no céu.
ninguém estava lá. Todos eles tinham vindo aqui para recepcionar e para dar as boas-vindas aos irmãos de Cristo Jesus que vão se assentar no trono de Deus por toda a eternidade. Então, o que entende que nós temos a respeito desta cerca de meia hora? Então, como então este período profético significa 7 dias, significa então que o silêncio no céu houve apenas por cerca de meia hora, ou seja, o tempo que eles demoraram para estarem aqui e para levarem todo o povo de volta é alguma coisa perto de 7 dias. Então, se Jesus Cristo viesse numa sexta-feira, nós cremos, então, que a entrada lá na parte celestial, ela estaria acontecendo exatamente, novamente, numa sexta-feira, e logo em seguida, então, seria o dia da grande festa. E assim, nós teremos que o Santo Sábado seria também o sinal da entrada, o memorial da entrada na pátria celestial. E seria, entendeu, o dia de festa que iria acontecer logo em seguida aquela bendita sexta-feira. Então, nós sabemos que esses pontos eles são apenas especulativos, e ainda nós nos lembramos da Nova Jerusalém, que iria ter acontecer depois de 1000 anos. Então, se alguém nos pedisse assim, e que dia que é da semana, considerando, logicamente, o tempo, sendo contado aqui da rotação da Terra, nós sabemos que existem os outros astros, os outros planetas e os outros sóis que giram de uma forma bem diferente da Terra e num espaço que não é aqui é o mesmo que é coincidente com a Terra. Porém, nós sabemos que quando a Bíblia nos está falando a respeito de 1000 anos, ela nos está falando em relação àquilo que está acontecendo dentro da compreensão do tempo marcado a partir da rotação da Terra, porque um dia, logicamente, nós sabemos que significa que a Terra fez uma revolução sobre si própria. Então, se alguém nos pedisse, mas que dia da semana que é mais provável de que a comitiva celestial vai voltar aqui, porque Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, qual dia então que vai ser aquela entre que a Nova Jerusalém, com todos os remidos, vai descer aqui? É muito provável entender que cada um de nós já tenha a resposta pronta nos lábios, de que, de fato, é muito provável que seja uma sexta-feira, e logo em seguida, no dia seguinte, vai ser o grande dia da festa. Muito bem, se nós então temos esta realidade dentro da nossa mente, então nós sabemos, entende, que Deus Pai já colocou o sábado como o memorial da criação, o memorial da redenção e da santificação. Se essas nossas suposições também se concretizarem, então nós vamos ter o sábado como também o memorial da glorificação, da entrada na pátria celestial e também da posse do novo céu e da nova terra que Jesus Cristo vai então cumprir a sua promessa que nos fez. Então, agora aqui, ele teve também um dos nossos irmãos que nos disse, mas o sábado, então, no caso, ele seria o memorial da criação de 7 fatos importantíssimos daquilo que significa a história da humanidade. Então, o sábado, ele se enche de mais significado do que aquilo que hoje nós já temos e que estamos muito contentes com ele. Porém, alguém então nos disse, mas será que eventualmente lá no futuro vai ter mais um fato importantíssimo e que vai ser um memorial de 7 pontos importantes, de 7 fatos importantíssimos daquilo que significa a história da humanidade? Isso, obviamente, nós não temos a informação, porém, isso nos deixa um tanto curiosos com relação a esse ponto. Então, nós sabemos, então, que o Santo Sábado do nosso Deus é o memorial das todas as bênçãos que aconteceram até hoje
para toda a humanidade. Então, por isso que como nós não podemos mudar o fato de que Jesus Cristo foi aquele que instituiu o Santo Sábado, ao ter criado toda aquilo que nós vemos hoje, nós também sabemos que o próprio Jesus Cristo nos falou que ele é o Senhor do sábado. Então, de tudo aquilo que nós temos em relação à Bíblia, é que nós devemos começar, se alguém ainda não está guardando o Santo Sábado, ele devia começar a guardar o Santo Sábado, e nós vemos uma vez numa placa lá em São Paulo, onde nós vimos assim, alguém que tinha escrito essas palavras: venha para Jesus antes que ele venha e ele fira a terra com maldição por causa da transgressão do quarto mandamento do nosso Deus, o memorial do seu poder criador. Então, em gratidão a ele, vamos inclinar as nossas frontes e agradecer estas bênçãos ao nosso querido Deus e Pai. Nosso querido Deus, nosso Pai Santíssimo, nós, em nome de Cristo Jesus, queremos lhe agradecer, porque o nosso Deus nos deu a bênção deste memorial, para que nós nos lembremos durante toda a semana deste santo dia de sábado, o dia que o nosso Deus colocou à nossa disposição, o dia em que o nosso Deus separou para uma maior intimidade com o nosso querido Deus, e nós sabemos que este privilégio está sendo nos estendido, e em nome de Cristo Jesus, quero aceitar o nosso muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.